Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Open Up, que é o nosso videocast, onde a gente abre espaço para profissionais de sustentabilidade e inovação contarem um pouco da sua história e falarem da sua trajetória. Hoje gostaria de agradecer muito e dar as boas-vindas ao Alexandre Lima, que é gerente de sustentabilidade no iFood. Muito obrigado pela presença, Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Obrigado mais uma vez pelo convite. Momentos como esse, para a gente que é dessa área, é muito importante, porque no final das contas, mais do que uma conexão pessoal, também é um momento da gente... Aliás, antes de tudo de uma conexão profissional, é um momento de conexão pessoal também, né? Conhecer colegas que atuam nessa área, no campo de inovação de ESG. Obrigado pelo convite. Legal, imagina, super bem-vindo. E é interessante, né? Porque a sustentabilidade é praticamente uma bandeira para a gente, né? Mesmo dentro do setor corporativo. Então, a gente tem mesmo essa ligação com o propósito, né? O propósito de impacto positivo. Mas queria, antes de começar a entrar na tua... falar um pouco, né, dos projetos ali no iFood, como é que tem funcionado a atuação de vocês nessa área. Queria saber um pouco mais do Alexandre, né? Como é que o Alexandre começou a atuar em sustentabilidade? Como é que começou essa história? Boa, vou contar essa história. Antes até de contar essa história, eu queria agradecer mais uma vez e te entregar um livro que eu ganhei no ano passado, li e para mim fez muita diferença, é o Guia de Intraempreendedores. Legal. E por que eu trouxe ele até pensando em você? Porque quando veio o convite que você fez lá pelo LinkedIn, eu vi o seu material, comentei até com você pelo WhatsApp. Achei muito interessante você, como um profissional dessa área, querer criar um espaço para criar um podcast, né? Ter uma estrutura como essa para gravar, trazer profissionais, porque no final das contas, como você mesmo falou, é um trabalho que você faz, vamos chamar de voluntário, um trabalho que te anima por um outro propósito. E esse livro ele fala exatamente como intraempreendedores conseguem navegar bem dentro da empresa. Tem boas dicas aí, tem um capítulo que eu adoro, que é sobre as pessoas que precisam caminhar ao nosso lado durante a nossa jornada. Eu ganhei ele no ano passado, eu fiz uma formação do Pacto Global, que chama Inova 2030, um programa de formação anual para profissionais de até 35 anos nessa área de ESG. E aí eles trabalham muito um eixo de intraempreendedorismo, né? De como é que você consegue pegar o projeto, levar para dentro, dicas de como navegar bem dentro das estruturas políticas da empresa, a captação de recursos internos. Então, eu fui num evento e aí acabei sendo sorteado, e aí li o livro e falei, pô, livro bom, a gente passa para frente, achei que cabia bem ao seu papel aí, então tá aí um presente em agradecimento também. Legal, muito obrigado, vou devorar com certeza, assim, muito obrigado mesmo aí pela atenção, e é aquilo, né, eu acho que o Inova 2030 é um baita de um projeto legal, assim, do Pacto Global, né? Então, poder ter exatamente isso, né? Essa troca, esse networking, ajuda a construir essa comunidade com foco em sustentabilidade, que eu acho que ajuda a manter essa bandeira, né? Ah, sem dúvida. Ano passado, até esticando mais esse assunto, a gente participou do Inova 2030 e aí parte da formação, inclusive, para quem tiver interesse, pode até procurar para ver se ainda está aberto as inscrições, eu não lembro até quando ia, mas se já fechou no ano que vem, vai ter novamente, é um curso é uma formação que eu indico muito. Todo ano eles escolhem um projeto por país, né? É um projeto de vários pactos globais, né? No mundo da rede, e aí a gente foi escolhido do iFood para representar o Brasil e a gente fez uma agenda nos Estados Unidos que envolvia não só isso, né? Mas a gente participou do SDG em Brasil, lá do Pacto Global, participou também da Climate Week e a gente pôde apresentar o projeto durante a semana do Pacto Global lá em Nova York e cada projeto tinha 3 minutos para fazer o pitch, depois abriu para uma votação ao público. Felizmente a gente foi um dos vencedores, foi o vencedor, na verdade, mais votado lá, um projeto que a gente vai falar aqui hoje sobre eletrificação de frotas de entrega. Então, esse livro representa um momento muito especial ano passado da minha carreira, e aí você falou, é um momento de conexão, e nesse caso até uma conexão com pessoas de fora do país, foi incrível. Puxa, parabéns mesmo. A gente fica até orgulhoso de receber, não tenho nem roupa para ouvir uma história como essa, muito legal mesmo, parabéns. Imagina, obrigado, que isso. Mas voltando à sua pergunta um pouco do propósito, né, acho que não tem como, né? Todo mundo que atua nessa área, a gente fala muito sobre propósito, né? E eu acho que tem que ser assim mesmo, né? É difícil você encontrar alguém que vai trabalhar em contabilidade falando que é o propósito dela. E nada contra quem trabalha em contabilidade, mas acho que quando a gente consegue unir, né, o que a gente consegue fazer bem enquanto profissional com alguma coisa que nos move pessoalmente, que a gente costuma dar esse nome de propósito, em outras culturas vão chamar de Ikigai, cada um vai ter um nome, mas quando a gente consegue atingir isso, acho que a gente consegue unir coisas importantes pra gente ter mais ânimo de trabalhar, de fazer acontecer
E pessoalmente, eu tenho muita referência de quando eu me formei na graduação, né? Eu sou um gestor público de formação e eu lembro do primeiro dia de aula, as primeiras semanas de aula em que perguntava assim, mas por que você está fazendo esse curso, né? E eu lembro que 90% das pessoas falavam assim, eu quero mudar o mundo. A gente só conseguiu usar essa expressão, né? Mas é uma expressão que diz respeito a eu quero fazer diferença de algum jeito, em algum lugar, em alguma organização, de algum jeito. Cada um das pessoas, dos colegas lá da graduação foi tomar um caminho diferente. Eu escolhi atuar em empresas, em organizações para poder fazer com que essas empresas tenham um impacto cada vez maior, positivo nos seus negócios e na sociedade como um todo. Não, muito bacana, muito bacana. Tem muita conexão também com a questão dos ODS, né? A Agenda 2030, que surgiu exatamente, né, entre outras coisas, para envolver as empresas nessa jornada, né? Sem dúvida. O Pacto Global, acho que um dos grandes feitos aí da ONU, mas especialmente do Pacto Global, o Pacto Global Brasil conseguiu encampar muito bem isso, mas é organizar isso dessa forma mais, vou chamar de panfletária, mais fácil de entender, né? A gente precisa chegar em tal período, né, do 2030, em 2030, com esses objetivos, buscando esse tipo de transformação. Infelizmente, os números não estão mostrando que a gente vai chegar tão bem em 2030, mas tenho certeza que movimentos como esse ajudam a trazer mais organizações, mais governos em torno de um mesmo propósito. É isso, acho que são processos que vão fazer com que a gente se movimente cada vez mais em prol de uma sociedade mais justa, um planeta mais sustentável. Muito legal, muito legal. Aí você mencionou, né, a sua formação em gestão pública, né? E aí eu estava dando uma olhada na sua trajetória, vi ali a sua passagem, principalmente em responsabilidade corporativa e tal. Foi mais ou menos o teu pontapé inicial ali dentro da carreira em sustentabilidade, né? Foi, completamente. Eu fiz, na verdade, eu brinco que eu já passei em muitos lados desse balcão, né? Que é essa área de responsabilidade social ou de sustentabilidade. Na verdade, o primeiro emprego mesmo que eu tive formalmente, assim, né? Foi numa consultoria de sustentabilidade. Mas aí, com o passar do tempo e até buscando mais experiência, fui para áreas de responsabilidade social. Foi onde eu aprendi, inclusive, muito sobre como falar de impacto e mensurar impacto dentro de empresas que nem sempre têm uma fala muito fácil para esse assunto, né? Tem outros tipos de indicadores. Então, trabalhei muito principalmente em indústrias nessa área de responsabilidade social, trabalhei em indústrias de bens de transformação, trabalhei em farmacêuticas. Então, isso ajudou principalmente quando eu olho para trás, a ter mais experiência em viver dentro das empresas e entender um pouco mais sobre estruturas, de como navegar bem dentro desse ambiente que nem sempre é um ambiente muito comum para quem vem de áreas sociais, né? Então, boa parte da minha carreira passa por isso. Então, eu devo muito a isso. Hoje estou há muito tempo já... Muito tempo não, estou há quase 4 anos nessa área de meio ambiente, mas devo muito, assim, a minha leitura de corporativa às áreas de responsabilidade social, que, na verdade, são grandes pontapés, né? Boa parte das empresas acabam até começando as suas ações de ESG pela área social, pelo perfil, né, das empresas. Uhum. Exatamente. Antigamente não se falava nem em sustentabilidade, né? A coisa de 15 anos, né? Se falava muito em responsabilidade corporativa, mas ainda sem o conceito que se tem hoje, né? E o quanto isso também foi evoluindo nessa jornada. E é bom ter essa visão porque dá uma visão cross que é própria da sustentabilidade, né? Que é uma visão transversal da responsabilidade que todos e todas têm e que as empresas precisam colocar em prática também, né? Completamente. Eu entendo que, na verdade, tudo é parte de um mesmo livro, assim. Na verdade, são capítulos diferentes de um mesmo livro, né? Se você olha o que era a responsabilidade social, o que as empresas tinham como perfil de atuação lá na década de 80, 90, tudo isso vem se transformando num livro que a gente hoje está escrevendo um capítulo que muitas das vezes as pessoas costumam chamar de ESG para facilitar, né? Então, e aí já tem gente que fala que ESG já não tá mais com nada, que já... Então, assim, a cada vez a gente vai criando novos capítulos desse livro, que na verdade é sobre como é que a gente transforma organizações, especialmente empresas, né? No lugar que eu ocupo e que você ocupa hoje, de pensar o impacto, né? O impacto para além da geração de negócio de valor para os seus acionistas. Uhum. É verdade, essa jornada começou, né, quando se fala em sustentabilidade com o Triple Bottom Line, depois passou pela geração de valor compartilhado, agora se fala muito em ESG, né, e é importante, né, porque na verdade o ESG meio que caiu na boca do povo, algumas pessoas não sabem muito bem o que talvez significa, outras sabem um pouco mais, mas o importante é que está em pauta, né, e que está colocado para a sociedade, para a comunidade como um todo e também para o consumidor, né. Tá, completamente, costumo brincar assim, né, minha mãe às vezes não sabe bem o que eu faço,
faço, né? Mas ela vê que, tá indo num podcast, tá dando uma palestra, então essa percepção, né, de que o assunto tá em alta é importante até para que as empresas que eventualmente não tenham ações como essa se inspirem, né? Busquem olhar para o lado e ver o que o setor está fazendo, o que outras empresas estão fazendo e que faça com que esse movimento e que esse livro, né, ele tenha cada vez mais capítulos e mais gente escrevendo ele, né? Então isso é fundamental e bom. Eu entendo que é bom para todos. É óbvio, sempre vai ter gente que vai falar mais do que faz, mas eu acho que isso faz parte, né? Tudo isso é uma maturidade para todo o setor e para as empresas, né? E como sociedade isso é normal acontecer. Uhum. Muito bacana, adorei a metáfora do livro, é muito bacana mesmo, né? A gente precisa continuar escrevendo essa história. Mas voltando a falar em história, né? Conectando um pouco com a sua história, pelo que eu vi, então você chegou no iFood em 2019, né? Qual era a missão ali naquele momento e como é que você começou a estruturar, né? E como é que a área de sustentabilidade foi se estruturando também ao longo desses anos? Em 2019, o iFood teve uma grande captação em 2018, ali no segundo semestre, né? Era um modelo de empresa que ainda batia muito lá na porta de investidor para captar, e captou um alto valor lá na época. E quando foi, na verdade, um momento que estruturou boa parte de áreas corporativas da empresa, né? Quando eu entrei, a gente tinha dentro de uma mesma equipe políticas públicas, comunicação institucional, imprensa, sustentabilidade. Então, toda aquela área mais institucional estava sendo constituída ali dentro. E aí recebi um convite de um colega queridíssimo que hoje, inclusive, segue na área de tecnologia para começar a construir o que a gente achava que era uma área de sustentabilidade, de impacto social e ambiental. Então, falei, bora, né? Vamos lá, vamos construir isso. Eu sabia o que era o iFood enquanto consumidor, mas nem olhava, né? Nem imaginava que empresas de tecnologia, pelo menos no Brasil, estavam com aquele interesse. E topei, né? Quando eu olho para trás da minha carreira, eu sempre falo muito disso, assim, putz, onde eu queria estar, né? Há 10 anos atrás, eu queria estar em lugares como o que hoje eu estou começando a ocupar, né? Posições que olham para a sustentabilidade, que estão olhando especialmente o impacto ambiental. Então, eu falei, puxa, essa é uma oportunidade que, ainda que essa empresa não faça nada ainda, é a oportunidade de eu crescer e a empresa crescer junto disso. Então, às vezes eu vejo gente falando assim, né? Quando eu cheguei aqui tudo era mato. Eu costumo dizer que é ao contrário, né? Sustentabilidade tem que ser ao contrário. Aqui era tudo concreto. Agora a gente está reflorestando, né? A gente está fazendo a área verde crescer na empresa e, felizmente, nesses quase 5 anos aí de empresa, muita coisa aconteceu já. Passei por diversas áreas lá dentro. Áreas se transformaram. Então, tenho certeza que a gente está caminhando. Inclusive, é um bom case global quando eu olho as plataformas de delivery e o que a gente tem feito de impacto social e ambiental. Uhum. Nossa, muito legal mesmo, porque até um case interessante, né? Porque eu, durante algum tempo, né, tinha o desafio de mentorar as startups para que as startups tivessem ações de sustentabilidade, projetos de sustentabilidade, desenvolvessem produtos, processos mais sustentáveis e dependendo do estágio, né, de maturidade, muitas vezes é complicado, né, você olhar para o negócio, pensar no bottom line, no investimento, na captação e pensar em sustentabilidade antes de você conseguir ter robustez para estruturar um time, né? E então não é algo do dia para a noite, mas acontece, né? É possível. Completamente. Uma coisa interessante é que muitas das startups ou das empresas novas que têm surgido, elas nascem com propósitos bastante genuínos e muito focados muitas vezes em resolver dores de impacto social e ambiental, muitas das vezes. Então, eu entendo que esse movimento ele já nasce de uma situação diferente. Não é necessariamente uma empresa, com todo respeito a todas as empresas que tem por aí, mas assim, ela não nasce necessariamente só olhando em gerar riqueza ou vender um produto que é foco para ela. Muitas vezes está falando sobre resolver uma dor de uma comunidade, de uma sociedade ou de um ambiente, um bioma. Então, eu sinto que quando a gente pensa nos desafios de mentorar organizações como essas, a gente sempre parte de uma situação até favorável, que é assim, o mindset e a forma de pensar e atuar daquela organização já é uma forma proativa, né? Muitas vezes o desafio é como a gente consegue organizar para que as coisas funcionem bem, né? Como o negócio tenha capacidade e seja saudável e que isso possa alimentar essa empresa que gera impacto às vezes por si só, né? Eu lembro muito de uma organização que eu conversei há alguns anos, agora ela até está mais robusta, chama Na Porta.
A função deles era trabalhar delivery dentro de comunidades, né? Aquela lógica de, muitas das vezes comunidades não têm números e ruas tão bem definidas, e a lógica deles era como fazer entregas lá dentro, não só de comida, mas de varejo como um todo. E na época, a sensação que eu tive conversando com eles foi exatamente isso, do tipo, como é que a gente vai ajudar a mentorar uma organização que tem dificuldades de captar grana, né? E eu sempre me apeguei muito a isso, falando assim, olha, vocês já nascem com um propósito que é tirar a invisibilidade e levar acesso para muitas dessas comunidades. Então, use isso como o seu negócio, mas também a sua potência, né, de impacto social, e nesse caso mais social do que ambiental, mas de impacto, né, de empoderamento de comunidades. Uhum. E é uma expertise, né, que na medida que vai se desenvolvendo, vai gerando valor, né, para o próprio empreendedor e depois para toda a rede com quem ele vai interagir, né, não só com o cliente, mas muitas vezes com uma empresa como o iFood, né, nessa questão da geração de conhecimento e expertise em algo que muitas vezes a gente não vai olhar à primeira vista, né, não vai conseguir desenhar alguma coisa no primeiro momento, né? Sem dúvida, não vai. Ou outras empresas maiores não estão endereçando aquilo, né? Esse caso do Na Porta era isso. Muitas pessoas falavam, pô, mas vocês conseguem chegar em vários cantos da cidade, por que vocês não olham a entrega para e-commerce em comunidades? Não é o nosso foco. Nosso foco sempre foi e vai ser majoritariamente entregar comida e mercado e outras coisas desse tipo, e não necessariamente entregar o varejo. Então, tem espaço para outras organizações e entendo que hoje o ecossistema de inovação ele está muito já nascendo com esse propósito, organizações que nascem com um propósito bem interessante de impacto social e ambiental. Não, bem bacana. E realmente, né, são essas empresas, né, as empresas nativas digitais, independentemente se são startups ou já escalaram, né, são empresas que hoje representam aí uma nova economia, né? E a nova economia tem tudo a ver aí com consumo consciente. E me impressionou muito positivamente, por exemplo, uma ação que vocês têm em relação à redução do uso de plástico, né? Tanto nas entregas ali, né? Redução do uso, da geração desses resíduos, seja por parte dos restaurantes, seja por parte dos consumidores, né? Sem dúvida. Esse é um tema que hoje me deixa de cabelos brancos, no bom sentido, assim, porque é um desafio global, né? A discussão de plástico, ela passa por boa parte das indústrias, né? A gente tá aqui com garrafa de água e né, é um produto que é basicamente envasado para carregar água, né? E quando a gente fala do delivery, ele tem muito sobre como a comodidade de receber um alimento em casa, um produto em casa, ele precisa caminhar junto com a perspectiva e a sensação também de uma menor pegada ambiental para restaurantes e para consumidores. Hoje, essencialmente, isso é uma dor dos consumidores, assim, sendo muito direto. Os restaurantes, muitos deles se preocupam, mas não vou dizer aqui que seja uma prioridade máxima dos restaurantes. A verdade é que com uma base de quase 350 mil restaurantes, o foco top 1, 2, 3 dessas pessoas, desses empreendedores, é vender, vender, vender. Então, quando a gente vai falar de sustentabilidade, para muitos deles, o desafio beleza, você tem uma solução mais sustentável e mais barata ou competitiva com a solução que eu já uso? Então, eu brinco dos cabelos brancos exatamente por isso, porque hoje, boa parte dos desafios que a gente tem para falar de substituição de plástico, ele tem que partir de um lugar bastante honesto de competitividade de preços, né? Porque o Brasil e o delivery ele é feito de pequenos empreendedores, né? De pessoas que estão ali, eventualmente usando as embalagens mais simples possíveis, fazendo com que o negócio dele aconteça. E aí, a gente não pode também deixar de trazer a percepção do consumidor, especialmente de um consumidor que hoje está ali, sei lá, na faixa de 16 a 25 anos, 18 a 25 anos, que ele pede isso, ele tem como comportamento e tem tudo para ser um consumidor que vai ficar 20, 30 anos dentro do aplicativo, consumindo o seu produto. Então, essa turma ela vai empurrar um comportamento. Pode ser que hoje, agora em 2024 isso ainda não vire, mas isso é uma tendência que cada vez mais as marcas e o próprio empreendedor, na medida em que a gente conseguir achar mais soluções, ele vai fazer uma migração e vai fazer uma transição para um delivery de menos resíduo, de menos plástico especialmente, né? Uhum. Na verdade, existe a demanda maior do consumidor, mas também, né, um outro ponto interessante é que uma solução precisa ser desenvolvida em rede, né, envolvendo ali os restaurantes, tentando entender até que ponto o ecossistema também de inovação, por exemplo, de inovação aberta, as startups têm desenvolvido soluções e o quanto essas propostas podem ser escaláveis, né? Ah, completamente. Hoje mesmo tive uma reunião com o pessoal da Growpack. Se vocês não conhecem, procurem por Growpack, é uma startup que eu conheci em 2018,
2019, inclusive fui num evento de inovação da Ambev e eles estavam sendo acelerados lá. Você que conhece bem esse mercado e esse tipo de ação, né, que essas empresas têm feito de investir nessas organizações. Conheci os meninos, 2 rapazes argentinos que estavam querendo e começando a desenvolver embalagens que, naquele caso, estavam ajudando a Ambev ou gostariam de ajudar a Ambev a reduzir o shrink plástico, né? Aquele plástico que fica ali nas latas. E aí, quando eu vi aquele material, eu falei, bom, esse material, ele muda do ponto de vista da matéria-prima, né? Eles trabalham com milho, mas você pega aí em materiais de embalagem sustentáveis para o delivery, você tem de cana, muitos deles da China, da Índia. Eu falei, bom, aqui tem uma solução que tem tudo para dar certo. Então, e de lá para cá, a história seria longa, depois posso até contar o case. Esses caras, eles vieram pro Brasil, inauguraram fábricas, começaram a produzir para a Ambev, a gente investiu neles. Hoje eles já têm um produto maturado, já está no mercado, já tem restaurante que compra, tá abrindo uma nova linha de embalagens para outros tipos de potes menores, em outros tipos de modalidade, e o desafio é cada vez mais ter competitividade, né? Alguns produtos ainda não são necessariamente mais baratos do que o plástico, mas as conversas e o mindset deles é esse, do tipo, Ale, a gente tá com vocês, assim, a gente não tá desenvolvendo um produto para ser 2, 3 vezes mais caro do que a solução atual. Ela precisa ter escala, e se ela precisa ter escala, ela precisa ter um preço que vá competir. Então, esse é o grande desafio de um case que a gente está trabalhando com uma startup. A gente pode chamar eles de startup, ainda que ele já tenha uma boa maturidade, mas que está ali lutando para colocar escala com capacidade de buscar um preço que seja mais acessível e fazer essas duas coisas caminharem juntos. E é uma equação interessante, né? Que precisa realmente de um esforço ali para poder entender, né? Porque do lado da startup ou do empreendedor, é interessante, claro, né? A demanda é sempre por reduzir preço, tentar um preço competitivo em relação ao plástico. Mas sem escala, ele não consegue gerar essa competitividade, né? Exatamente. E aí, fica um pouco do dilema, assim, do ovo à galinha, né? Porque quando você está nesse tipo de negociação, muitas das vezes a startup ou a empresa, ela espera que quem vai conseguir oferecer escala no primeiro momento vai ser a empresa investidora, né? Então, é algo como assim, tá bom, se o iFood subsidiar, por exemplo, várias embalagens e colocar no mercado, eu consigo com isso ter uma escala. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode criar uma estrutura que ela não vá parar de pé, né? Se, eventualmente, sei lá, uma estratégia de subsídio inicial, ela não consiga gerar escala suficiente, você vai ter, sei lá, 6 meses, 1 ano de um produto bem produzido, escalado, mas que não vai ter capacidade financeira e seja saudável para ser escalado, né? Se você só foca em ter escala, você provavelmente não vai testar o seu produto antes da hora, você não vai saber que medidas você tem que fazer para melhorar, e aí você perde conceito exatamente da startup, né? Que é você poder prototipar o produto, ir lá testar, eventualmente mudar alguma coisa, precificar diferente. Então, é um desafio de quem vem antes, assim, né? E não vai ter resposta. Em alguma medida, é tentar achar esse equilíbrio do que precisa ser feito e em cada momento o que precisa ser feito. O caso da Growpack é exatamente isso. A gente passou aí quase 3 anos pouco focado em escala. Era muito mais testar o conceito do produto, ir em restaurante, ver o que funciona e o que não funciona, a alquimia daquele produto ali para fazer com que ele seja, não tenha permeabilidade com líquidos. E aí, quando o produto fica maduro, mesmo que não esteja num preço maravilhoso, começa a produzir de um nível maior e testar isso no mercado, pegar os early adopters, né? Aqueles primeiros caras que topam a solução. Então, é uma equação, como você colocou, que não é fácil de resolver e que é um dilema, para cada setor tem dilemas muito parecidos nesse sentido, né? Não, sim, com certeza, né? Por exemplo, eu estou no setor ali de elétrica e construção, né? Muito envolvido ali. A questão do plástico, principalmente esse plástico de uso único, ela é bem evidente, né? Então, quando você vai atrás do ecossistema de startup para entender o que está sendo desenvolvido, né? Então, tem o desafio do shelf life, no nosso caso, tem o desafio, por exemplo, também da escala, né? Legal, eu consigo fazer um preço X, mas se eu conseguir da escala, e tem também, né, a questão, por exemplo, eu conheci muitas startups que estão realmente desenvolvendo soluções para esse setor de alimentos, porque sabe que a demanda do consumidor é muito grande, né? Sem dúvida, sem dúvida. E ainda tem um componente agora que tem surgido cada vez mais, que é a discussão de emissões de carbono, né? De novo, essa semana a gente estava numa discussão lá dentro da equipe, que era exatamente sobre isso, assim, em que momento essa discussão sobre redução de plástico, no nosso caso para o delivery, ela vai se encontrar e como ela se encontra com compromissos que a gente ainda está discutindo internamente sobre redução de emissões de carbono numa linha futura. Será que
a estratégia de adotar redução pela redução de plástico, ela é a melhor, ou se ela se conecta com a estratégia de redução de emissões? Será que pode ser que seja uma saída que possa parecer simplista e ela jogar contra quando você pensa do ponto de vista de emissões, de qual que é a emissão atrelada à produção de algum tipo de material de papel, de plástico, de outros materiais? Então, ainda tem agora isso também, né? Além da discussão da escala, tem qual que é a melhor solução para eventualmente eu conseguir reduzir a minha pegada. E pode ser que nem sempre a solução que ela se diga mais sustentável, talvez do ponto de vista do material, sei lá, da durabilidade, vai ser a melhor do ponto de vista de emissões. Então, ainda tem essa discussão, ela está sendo muito quente, principalmente nas empresas que têm feito compromissos de net zero, né? Olhando lá para 2040, a redução de emissão da sua cadeia. Sim, sim. E o que é interessante, né, é que o consumidor ele pode tomar essa decisão no momento que ele faz o pedido, né? Então, se escolher se vem com garfo, se vem com talheres, se vem com canudo, dá para fazer isso. Então, é uma maneira também do consumidor do outro lado fazer um pedido já pensando nesse consumo mais consciente. Sem né? dúvida, sem dúvida. A gente implementou há uns 3 anos atrás essa solução, a gente chamou de Amigos da Natureza. Ela parece muito simples, né, quando você olha no aplicativo. É uma pergunta que aparece para alguns restaurantes perguntando se você quer ou não talheres plásticos. Ela tem uma capacidade muito grande de escalar. Só no ano passado a gente evitou mais de 800 toneladas de envio desse talher de uso único. Para muitas culinárias é super importante esse talher, né? Você às vezes está falando de alguém que está comendo fora de casa e não tem, então ele é importante. Mas muitas das vezes, se você está em casa, ele é um produto que vai chegar, nem vai ser aberto e vai para o lixo. E boa parte deles não são reciclados pelo material, né? Pela simplicidade ali do que é feito esses materiais, não tem valor para as cooperativas. Então, essa solução é exatamente para dar essa oportunidade. Falar assim, olha, não precisa circular. Para cada vez que o restaurante deixa de enviar, a gente vai lá, contabiliza, é uma economia para o restaurante. Então, encontrar essas oportunidades de, por meio da tecnologia, dar esses pequenos empurrões sustentáveis, também é parte do desafio nosso de olhar todas as reduções, tanto de plástico quanto de emissões, né? Interessante. E assim, você falou, né, que é uma solução simples ali, uma opção no aplicativo. Uma coisa, né, que a gente aprende com a experiência também, inovação, é que para dar certo precisa ser simples na jornada do consumidor, né? E aí ele vai lá e só com um clique consegue resolver, né? Completamente. Tem que ser simples, mas por trás nunca é simples, né? Como diz o CEO lá do iFood, tá falando que é simples, tá errado. Começa de novo que não é simples. Mas é até interessante contar um pouco de bastidores, né? Essa solução, ela é aplicada hoje para o que a gente chama de nível pedido. Então, para cada pedido que você faz, ela vai aparecer aquela pergunta. E agora a gente está discutindo internamente se essa não é uma solução de nível item. O que quer dizer nível item? Eventualmente você está pedindo 2 marmitas, por exemplo, né? E aí você vai ter uma que você vai pedir para você e outra para uma outra pessoa. E eventualmente você vai precisar e a outra não. Hoje, a nossa modalidade, ela está atrelada ao pedido. Ela aparece só aquela vez lá. Você precisa? Não, não preciso. E aí, o que a gente está discutindo é se isso, para o restaurante, não faz mais sentido ter em outro momento da jornada. Então, esse tipo de mudança é muito importante de poder considerar não só para o consumidor, mas também, nesse caso, para o restaurante. Porque, no final das contas, quem decide lá se vai enviar ou não é ele. Então, esse é um pouco de como essas soluções que elas precisam ser simples como jornada para o consumidor, nem sempre ela é do ponto de vista de design, né? Da jornada para quem está montando, nesse caso, para o restaurante, né? Eu gosto muito de citar uma frase do Erasmo Carlos que ele fala, né, que se simplicidade fosse fácil, já tinham inventado outro parabéns a você. Então é bem por aí. Então, para você chegar no simples, a jornada é longa também. Né? Exatamente. Eu amo futebol e a gente sempre fala, né, que a gente gosta dos jogadores que fazem o simples, né? Você fala, caramba, o cara faz com uma simplicidade, né? Aí quando você vê, o cara faz um lance genial, mas que é tão fácil para ele de fazer, mas torna um processo que é complexo para muita gente uma coisa muito simples e fluida, né? Exatamente, exatamente. E é interessante que você falou da questão da estratégia de carbono, né? Então eu queria conhecer um pouco, que você falasse um pouco de como o iFood tem trabalhado aí para descarbonização, né? Hoje, se a gente, com certeza nesse horário ou qualquer horário que as pessoas estiverem assistindo, vai ter os entregadores do iFood quase onipresentes aí. E é interessante entender, sabe, que a gente sabe que hoje tem as bicicletas, né? Mas como é que está sendo trabalhada a questão das motos e da descarbonização? Legal. 7h43, deixa eu ver que horas são agora, são 7h29, 7h43 é o momento de pico do iFood. Então, sério? É o momento que tem mais pedidos historicamente num dia, é 7h43 da noite. Mas só para comentar que é exatamente esse horário mesmo que tá em alta.
Quando a gente lançou em 2021, a gente lançou 2 compromissos públicos, né? Um que olha a redução de plástico no delivery, que é esse basicamente que a gente falou aqui, e o outro de aumentar o número de entregas por veículos não poluentes, né? Esse a gente endereçou não inicialmente numa perspectiva de redução de emissões, né? A gente olhou muito mais assim, eu quero reduzir a nossa dependência de motos, né? O que é um desafio no Brasil. E colocou esse target de até 2025 chegar em 50%. Hoje a gente está na faixa de 26%. Então é uma curva que começou de uma forma boa, agora ela está um pouco flat, assim. Então o desafio é aumentar para esse próximo ano e para o ano que vem. Então, boa parte desse desafio nosso de descarbonização, ele passa por isso, né? De como é que a gente vai fazer uma transição para o uso de modais não poluentes. Hoje, uma grande aposta que a gente tem, especialmente para bicicletas, é um projeto que a gente chama iFood Pedal. Ele é feito em parceria com a Tembici, uma startup também de mobilidade urbana limpa. A gente tem em 7 capitais do Brasil a modalidade de você alugar as bicicletas durante uma diária, você pode fazer até mensalidades ou semanal para fazer essas entregas. Então, por um preço bastante acessível, o entregador consegue usar esse modelo de bike sharing, né, de compartilhamento de bicicletas, e esse é um produto que tem ajudado muito a gente a elevar o número de entregas de veículos não poluentes. Além, obviamente, das bicicletas tradicionais, que os entregadores já usam por conta própria. E agora, o grande nó que a gente tem tentado desatar é sobre motos elétricas. Né? Carros elétricos está sendo uma discussão enorme no mundo inteiro, e o iFood está se posicionando como uma empresa que vai fazer essa transição nos próximos anos para o uso de motos aqui. A gente vê isso muito forte, especialmente no Sudeste Asiático e na China, e a gente está tentando entender como não reproduzir um modelo como o deles, porque a gente está falando lá de motos muito descartáveis, o que também não é o ideal, mas que a gente possa fazer com que essas soluções elas sejam adaptáveis aqui para o Brasil e que ela possa inclusive fechar muito bem a conta para os entregadores, né? Se você olha hoje com o preço de gasolina, já foi até pior, mas com o preço alto dos combustíveis fósseis, a solução elétrica, conseguindo amarrar as pontas necessárias, elas têm um potencial de reduzir até em 20%, 25% o gasto, né, do entregador num mês com combustível. Então, é aí que está o nosso nó, né? Encontrar essa solução que fecha a conta e que vai fazer com que automaticamente essa demanda vá nascer para motos elétricas. E é algo que demanda também muito estudo, né? Muita pesquisa. Você citou, por exemplo, o case ali na Ásia. Muito trabalho por trás disso, né? Para inclusive implementar, não só antes de implementar as ações, planejar, deixar tudo certinho para também respeitar essa cadeia, né, que vocês estão inseridos. Né? Com certeza. O mercado de moto elétrica, de forma muito resumida aqui, né, no Brasil, ele é, como vários outros, muito dependente de importação, né? Ele basicamente tem uma produção muito baseada na China e na Índia. Você tem boas montadoras aqui no Brasil, Shinerai, Watts, Vamo, que está chegando agora também, mas está fazendo um trabalho incrível, que basicamente são montadoras, né? Eles pegam, por exemplo, até mesmo em Manaus, peças nacionais, porque é necessário fazer isso se você estiver na Zona Franca, e traz basicamente componentes, as mais smarts ali, né? Uma bateria, a parte às vezes de tecnologia da China, da Índia, e monta aqui uma moto. Então, assim, esse processo, ele ainda, primeiro, é muito dependente de fora, né? Segundo, o processo de recarga, ele ainda é um dos grandes desafios, porque hoje você até pode fazer recarga na sua casa, mas ele não é um modelo que funciona para o entregador, né? O entregador, muitas vezes, ele tá ali na rua, sei lá, 8 horas de trabalho, ele não vai pegar a bateria dele e vai voltar para casa dele. Então, ele vai ter que encontrar lugares de troca de bateria pela cidade. E aí, a gente tá falando de um modelo de compartilhamento de baterias, né? No qual você coloca uma vazia, pega uma cheia. Então, esse é um modelo que, inclusive, não é só criar a moto, né? Não é só ter uma moto que funcione bem e tenha uma boa autonomia. Ela também tem que ter um sistema de compartilhamento de baterias que funcione, que seja fácil, né? Do cara encontrar literalmente a cada esquina, né? Assim como tem posto de combustível aos montes, ele poder encontrar postos de troca. Tá aí o nosso grande desafio para esses próximos anos, que a gente já tem trabalhado muito, mas que ainda tem muito por vir ainda para escalar o uso. Muito legal, tô ansioso para ver esse projeto aí evoluindo aí no iFood. Eu também, muito. É um dos grandes apostas que a gente tem para aumentar o número de pedidos e, olhando lá para frente, poder fazer curvas de descarbonização da operação, porque quando você olha o escopo 3 de emissão nosso, basicamente ele é muito focado em emissões nas entregas, né? Exato. Há alguns anos eu tava no setor ali de distribuição de combustível e uma das discussões, e aí que é legal, né? Que vem essa coisa do ecossistema. É sempre algo que, legal, existe um desejo, né? Um projeto, por exemplo, no caso do iFood, mas sem o ecossistema,
precisa, a jornada é mais longa, o caminho é mais difícil. E aí eu lembro que na época se falava com montadoras, os próprios distribuidores de combustível, outros fabricantes de veículo, para entender assim, como é que vai ser, né? Como é que vai funcionar esse ecossistema de mobilidade elétrica? E aí já se testava o modelo de swap de bateria em posto de gasolina, por exemplo, e alguma coisa do gênero, né? Olha aí. Exatamente, porque a articulação desse negócio ele tem que acontecer, porque não vai ser uma empresa que vai criar a bateria, que vai criar a swap station, que vai criar a moto. Então, assim, tudo isso vai ser feito por quem tem apetite, né, de liderar esses assuntos, mas de forma coletiva e organizada, porque senão você vai criar um modelo de uma bateria aqui que não funciona na swap station daqui e que você não vai ter demanda do outro lado. Então, esse trabalho de articular a gente vem fazendo com muita intensidade nesses últimos meses, né? O iFood nesse lugar de quem quer oferecer uma solução que vai ser economicamente viável para o entregador e ao mesmo tempo gerar o interesse e a demanda, e os outros players que já estão nesse mercado aí olhando transição energética, olhando o mercado de motos como um brasileiro, como um potencial mercado para motos elétricas. Então, nessa coxa de retalhos aí que a gente vem tentando costurar junto isso. Sim, sim. Vocês, esse compromisso, né, tão importante que vocês chegaram, né, pelo que eu andei lendo, a participar da COP, né, a estar nas discussões ali sobre descarbonização, né? Sim, a gente participou da COP. A COP é um evento gigantesco, né? Então, assim, a gente participou, obviamente, pontualmente num painel lá. A gente foi, na verdade, para Dubai até para participar de um encontro global das empresas do grupo Prosus, né? A Prosus é uma investidora internacional do iFood e tem outras empresas de delivery pelo mundo, Delivery Hero e várias outras. Então, a gente fez um momento de encontro das empresas globais e como era em Dubai esse encontro, a gente aproveitou e também foi nos encontros da COP, participou de um painel lá sobre isso. Então, é um evento global, né? Assim, nunca tinha participado. Você fica até lá, especialmente em Dubai, você fica assim de boca aberta de a quantidade de oportunidades de conexões que tem ali. Então, você sente uma formiguinha ali perto do todo. Mas foi uma experiência muito legal, pessoalmente também, mas pra gente, enquanto companhia mesmo, de poder estar ali, falar dos nossos desafios, que são desafios, de novo, globais. Muitas empresas no grupo e no mundo também estão lidando com esse desafio de implementar soluções de baixo carbono no delivery. Sim, e eu acho importante as pessoas saberem disso, né? Porque é para ver tudo que está por trás daquela marca, né? Uma marca, quando fica muito conhecida e passa, né, a fazer parte do dia a dia das pessoas, as pessoas entendem muitas vezes aquela marca muito na hora do pedido, na hora de receber, mas não sabe tudo que tem por trás disso, inclusive os atributos de sustentabilidade, né? Ah, sem dúvida. Ainda mais uma empresa como o iFood, né? Em pesquisas que a gente faz sobre marcas amadas, o iFood está em primeira ou está em segunda, então é uma marca muito conectada com as pessoas. Em vários aspectos. Você vai ter gente que tem parente que é entregador, ou que tem restaurante que está no iFood, ou você vai ver na rua a pessoa com a bag. Então, ela tem essa conexão em várias formas, né? Então, você conseguir passar as mensagens mesmo com tantas outras mensagens que as pessoas recebem de diversas formas, é um baita desafio, né? E ainda mais falando de ESG, de um assunto que todo mundo hoje tem tentado fazer coisas inovadoras, buscar relevância no tema. A gente também tá nessa, aprendendo com muita gente, mas tentando fazer diferente, especialmente no mercado que é muito novo no Brasil ainda. Sim, esse é o ponto, né? Aprendendo com muita gente. Eu acho que é uma troca interessante e a gente, em sustentabilidade, tem muito esse senso de comunidade. O Pacto Global acaba promovendo isso muito também. Eu acho que o ponto é esse, né? Ter tá aberto a esse aprendizado, né? Ah, completamente. Eu costumo dizer pro meu time que eu aprendi muito e ainda aprendo muito com os nossos fornecedores e parceiros. Assim, quando eu entrei nessa área lá no iFood, eu conhecia pouco de meio ambiente, assim. Então, óbvio, além do que tive que aprender e estudar formalmente, o momento de você ter a guarda baixa para ouvir e aprender e entender que um eventual parceiro de negócio pode ser também alguém que vai te ensinar sobre aquilo, acho que foi um dos grandes ensinamentos que eu tive nesses últimos anos, continuo tendo, né? Mas óbvio que quando você chega mais cru, vamos dizer assim, você tá com o radar ligado o tempo todo, querendo aprender, ler, pega cada palavrinha, anota, depois vai estudar. Então, essa conexão, especialmente com parceiros de negócio, foi, para mim, um grande diferencial para me tornar uma pessoa com mais repertório mesmo no assunto, né?
Muito legal. Obrigado pela oportunidade de estar aprendendo também contigo. Eu acho que o pessoal que está assistindo também está aprendendo. Eu acho que tem muita coisa legal aí para a gente conhecer. Imagina, a gente no final das contas aprende constantemente, assim, seja podendo ensinar, mas acima de tudo estar aberto para ouvir e entender um pouco sobre como outras empresas e pessoas podem complementar os nossos conhecimentos e repertórios. Então, isso é mão dupla sempre. Muito bom, muito bom. E que é interessante, a gente falou um pouco, né, da questão das motos, né, e da descarbonização. Agora, queria falar um pouco, eu sei que não está na sua alçada, né, a questão de responsabilidade social hoje, mas entender um pouco as ações em relação aos entregadores, né? Existe uma preocupação cada vez maior em relação a bem-estar, em relação à segurança no trânsito, e é claro que o iFood está ligado nessas questões, né? Sim, isso se tornou um assunto bem forte no último ano, nos últimos anos. Até criou-se uma vice-presidência nova dentro do iFood, uma área que chama de impacto social. Apesar do nome, ela está muito focada nas questões ligadas a entregadores, porque a gente sempre teve um olhar muito forte sobre como a gente podia melhorar a vida dos entregadores sob a perspectiva do negócio. Ou seja, a gente sempre falou e continua falando, melhorar a remuneração é importante para ele, melhorar a experiência para ele, isso tudo é importante. Como business as usual, vamos dizer assim, né? Isso é o que a gente tem que sempre fazer e cada vez melhor. Melhorar a remuneração, fazer com que ele espere menos tempo no restaurante, N coisas. Só que uma série de outras coisas começaram a se tornar cada vez mais relevantes. Desde a discussão, por exemplo, do marco regulatório das plataformas, que é o que está sendo discutido desde o STF até presidência, ministérios envolvidos nisso, que tem a ver com bem-estar numa perspectiva de relação laboral, mas também em outras questões que dizem respeito à segurança viária. Essa vice-presidência que eu falei, ela está exatamente focada em trabalhar questões como segurança viária, buscar morte zero hoje na nossa operação, buscar questões que muitas das vezes, para a gente que está distante, não tem uma percepção muito forte, mas que vai desde a relação do entregador nos restaurantes, como é que essa relação ela pode ser cada vez mais harmônica, oferecer questões como transparência sobre bloqueio. Então, tem muitas coisas que acontecem do ponto de vista do business, que ela é focada no bem-estar. Vamos falar no bem-estar no sentido amplo da coisa, mas fazer com que a experiência do entregador dentro da plataforma aconteça. Só que muitas das vezes, quando ela é trabalhada sobre o ângulo do business dentro da empresa, ela vai ser sempre olhada como, isso aqui é o que você tem que fazer, isso aqui é o seu negócio. Quando a gente decidiu construir essa área, foi exatamente para falar assim, o que você está fazendo é bom, como é que a gente pode fazer ainda melhor? Ou, olha os entregadores que estão falando, será que a gente consegue fazer isso que eles estão pedindo? Talvez isso que você esteja fazendo não é bem o que ele precisa ou o que ele quer. Então, essa área ela surgiu exatamente para isso. Então, a gente tem ali programa, um que eu adoro, que surgiu inclusive da nossa diretoria e depois migrou para lá, foi um projeto do meu diploma do ensino médio. É um programa de incentivo para que entregadores e entregadoras terminem o ensino médio, que é um desafio brasileiro, mas que só no último ano, agora de 2023, a gente formou 5.000 entregadores. E o que eu digo formar a gente ofereceu bolsa para que eles estudassem para fazer o Enseja, né, que é vamos dizer assim, a prova para quem não fez o ensino médio formalmente, para que fizesse a prova, se preparasse, passasse. A gente teve mais de 5.000 alunos, no caso alunos, estudantes, entregadores, que fizeram seu ensino médio por meio do Enseja. Então, esse tipo de iniciativa é muito focada no bem-estar, né? Vai além do bem-estar dentro da plataforma, da experiência, vai com essas outras ações que envolvem isso, envolvem estudo técnico, estudo para tecnologia, uma série de coisas. E gera um empoderamento também, né, para a pessoa, né, para o entregador, saber que ele tem uma perspectiva, né, e tem como investir em si próprio, né? Sem dúvida. Semana passada saiu uma reportagem do Fabrício Siogo na Folha, e aí a repórter até perguntava, mas você não acha que essas iniciativas vão fazer com que os entregadores saiam da plataforma? Quase que uma perspectiva assim, se você está dando autonomia, pode ser que em breve ele arranje um trabalho melhor. E a resposta dele foi exatamente o que a gente fala, que se acontecer isso, melhora. Se ele estiver saindo para buscar uma oportunidade que ele vai ser melhor remunerado, ou que ele entenda que não é o que ele quer, ficar fazendo entrega, fazer qualquer outra coisa, que vá. Acho que assim, a gente vai ter espaço e oportunidade para todo mundo. Muitos dos entregadores hoje, eles fazem entregas porque é um modelo de trabalho que faz sentido para eles. O modelo de trabalho, a flexibilidade do trabalho. Então, a gente está formando sim pessoas para que eventualmente saiam da plataforma e vá estudar. Tem dezenas de entregadores que trabalham hoje como programadores do iFood, que foram entregadores que fizeram os nossos cursos e foram contratados pelo iFood. É isso, a gente busca exatamente esse tipo de interlocução entre esse mundo, né? Trazer muitas das vezes as pessoas para dentro da empresa com formação, com capacidade, com foco em tecnologia.
É um papel social, né? Gerar valor não só para o acionista, né? Ou para o consumidor, para os restaurantes, mas é gerar valor para a comunidade, né? Absolutamente. A gente depende, né? A gente depende deles. Assim como é uma relação de dependência mútua, né? Então, a gente precisa que eles estejam felizes, satisfeitos e com perspectivas pessoais e de vida, né? Operando na plataforma. Ninguém quer uma pessoa infeliz dentro do seu ecossistema. Então, o foco é para isso mesmo. E assim, vendo um pouco, né, as notícias aí que tem saído, está sendo montado um timaço aí nessa frente social mesmo, profissionais, alguns até eu conheço de mercado, que atuaram principalmente na questão da mobilidade urbana, então gente que realmente tem conhecimento de causa, inclusive na academia, que eu acho que vai aportar muito valor aí para essa estratégia. No iFood, você conhece? No iFood. Ah, que bom, A empresa, de fato, cresceu muito nesses últimos tempos e é legal ver isso. Quando eu entrei, a gente tinha, sei lá, 1.500 funcionários. Hoje a gente tá na faixa aí dos 4.000, quase 5.000. Então, é legal porque a gente começa a perceber muitas pessoas que conhecem alguém que trabalha no iFood. Isso torna mais saudável e mais diverso, inclusive, o nosso ambiente lá. Porque a gente vai tornando uma empresa também com um olhar para fora, né? Quando a gente tem uma empresa com aquele lado de startup, a gente muitas das vezes tem pessoas com os mesmos perfis, com o mesmo... estudou nos mesmos lugares, isso é muito comum, né, no perfil inicial de contratação das startups. Então, depois que a empresa vai crescendo de tamanho, ganhando outro tamanho, a gente consegue colocar mais diversidade, inclusive, de pensamentos e de perfis para dentro da empresa. Muito bom, muito bom. E a gente falou, né, claro, de sustentabilidade, mas pensando no negócio, né, a gente sabe que hoje o iFood é com certeza o aplicativo mais lembrado, né, no segmento de vocês, é líder de mercado, e entender que, e muitas vezes a gente percebe que esse apetite por crescimento continua muito forte, né? Continua, mas não é fácil, assim, não é fácil e até digo, eu tenho 5 anos de empresa, né, e uma empresa como a nossa, que ela tem ciclos de metas semestrais, né? Já foi trimestral na época da pandemia. É um absurdo, assim, você pensar, pô, a cada 3 meses vai mudando a meta. Mas dá um pouco do perfil da cultura da empresa, de como é que a gente precisa ter regularmente esse apetite sendo realimentado. Recentemente, alguns dos líderes do C-Level e tal, eles foram para a China, fizeram uma visita lá à China, Sudeste Asiático e tal, exatamente para entender, além de alguns benchmarks, como é que essas empresas elas conseguiram, depois de passar por aquela fase de crescimento absurdo, o que é super natural e tem várias literaturas que falam sobre isso, né? Dessa primeira fase de crescimento, depois tem uma fase de estabilização, e aí quando você chega nessa fase de estabilização, é um momento crucial, que é ou a empresa vai retomar uma pegada de crescimento, talvez não igual ao começo, ou ela vai começar a realmente ir para uma fase de declínio. E no ano passado a gente viveu uma discussão muito grande sobre isso, de como é que a gente precisava retomar uma cultura de apetite, de crescimento, né? A empresa cresceu muito na pandemia. Com o arrefecimento da pandemia, as coisas se tornaram um pouco mais, vamos dizer assim, estáveis. E aí a gente teve que, de novo, retomar uma narrativa e uma cultura de empreendedorismo, de como é que a gente vai buscar apetite constante das coisas. Então, alimentar esse crescimento não é o meu trabalho hoje, eu não sou dos times de cultura, mas é meu trabalho enquanto líder, né? Poder manter essa barra sempre alta, respeitando os limites e a saúde mental das pessoas, mas sabendo que a gente tem uma empresa que ela vive, né, disso, né? O pessoal fala que o crescimento é oxigênio. Então, assim, se você para de crescer, empresas como a nossa ficam sem oxigênio e aí tá fadado a não ir para frente. Então, esse é um desafio constante. É cultura da empresa, é trabalho das lideranças, sempre manter isso. E, óbvio, uma autorregulação, né? Porque a gente também vive de ciclos, né? Vai ter um momento que você, eventualmente, na sua vida pessoal não tá muito animado e aquilo vai te influenciar. Em outros momentos, você tá animado. Então, é um trabalho constante de você ficar regulando, porque essa é a cultura da empresa. Se a gente estiver numa empresa que tá tudo bem, crescer 2, 3% ao ano, talvez a gente vai ter que procurar outro setor. E tá tudo bem, vai ter gente que vai querer trabalhar em outro perfil. No iFood, não. A gente vai ter que entender que a cultura lá vai ter que ser outra. E a inovação alimenta muito esse processo, né, para vocês, né? Então, sempre desenvolvendo coisas novas ali para facilitar, melhorar a jornada do consumidor, né? E queria que você contasse, assim, talvez um case falando de algo que ajudou a endereçar alguma questão do consumidor e que inovação foi super importante também. Muito bom. Vou contar mais um case, assim, até de não sucesso, mas também de resiliência, né? Um dos grandes desafios e sonhos de todo mundo lá no iFood é como é que a gente penetra mais na classe C e D, né? Que é uma classe que não necessariamente está ali usando direto o iFood, às vezes eventualmente usa pouco e tal. E muitas vezes nesses últimos 5 anos criou-se modelos de negócio para focar nisso. Então,
talvez para quem viveu aqui em algumas cidades grandes nesses últimos anos, a gente tinha um produto chamado iFood Loop, que era como se fosse uma marmita que a gente fazia com preço bastante acessível, de quase 12, 13 reais, para penetrar nesses grupos. O modelo não deu certo, só que o conceito ficou e ele foi renovado com outros nomes, a gente chamou de iFood Pop e foi criando diferentes mudanças nesse produto. Então, esse olhar de como é que o crescimento ele tem que continuar abastecido por inovação, ele, para mim, nesse caso do iFood Loop, que depois mudou Pop e a cada vez a gente tenta mudar um pouco o nome, mas o conceito de penetrar nas classes C e D, ele é exatamente com esse foco de aqui tem um oceano muito grande, possível de buscar, classe C e D que pode começar a utilizar. Como é que eu vou endereçar isso? Muitas vezes a gente não endereça do jeito certo. Pode ser que seja por questões de que a gente não acertou a mão nos testes, nas formas de executar, mas o conceito fica, né? Então, o conceito como inovação e crescimento, o conceito de crescimento, o conceito de crescer, ele continua, olhar a classe C e D. Agora, a inovação ela tem que estar sempre abastecendo isso, porque eventualmente você vai testar, não vai dar certo, mas se você abandonar isso, você vai abandonar o seu propósito e o seu grande desafio. Então, a inovação ela tem exatamente esse trabalho de falar, não, beleza, não deu certo, a gente vai redesenhar o processo desse jeito, ou vai redesenhar o produto, ou vai colocar outro tipo de recompensa, outro tipo de engajamento do consumidor. Então, é um pouco nesses momentos que a gente consegue enxergar como o conceito do crescimento fica. E a inovação ela vai ter que se alimentar, entender que às vezes vai falhar e vai voltar e tentar de novo. É algo que parte, né, do conceito da cultura de experimentação, né? Mas o que é importante é que precisa ter consistência para que essa experimentação continue ocorrendo e ter o aprendizado com os resultados, mesmo que eles não sejam os resultados que a gente queria no primeiro momento. Né? Ah, sem dúvida. A gente teve uma parceria de moto elétrica que deu muito errado. Assim. Em 2021 a gente lançou, apostou muito, por questões que vão além até da relação, questões até do momento global das empresas em 2021 ali, o desafio de recursos que estava na mesa, não foi para frente. A gente teve que, com muita dor no coração, desligar a parceria, entender o que sobrou de aprendizado, o que não deu, o rescaldo que a gente tinha que resolver e bola para frente. Vamos trocar a parceria, vamos continuar o conceito de eletrificar a frota com outra modalidade, com outro tipo de negócio. Então, é daí que a gente tem que encontrar essa capacidade de continuar inovando com uma certa resiliência, sem ser aquela resiliência meio boba de ficar batendo na tecla do mesmo jeito. A inovação está exatamente nesse campo, e aí até os times de inovação têm exatamente esse papel, né? De dar esse chacoalhão para a gente, de mudar o norte, de falar, olha, você tem que seguir para lá, né? Para lá que está o Polo Norte, só que talvez você vai ter que mudar um pouco a sua rota, mudar ali mais 90 graus. Então, é esse tipo de coerência que o time de inovação, especialmente os times de inovação, ajudam a gente a guiar essa nossa rota. Muito bom, muito bom. Eu costumo dizer, né, e eu acho que é até um lugar comum hoje em dia de dizer que a sustentabilidade ela é um direcionador, né, de inovação, ela pode ser um driver de inovação. E uma coisa que eu sempre gostei de fazer, trabalhar as duas coisas juntas, né, inovação e sustentabilidade, é que você usar, né, os métodos de inovação, né, de trabalho, os métodos de gestão de projetos com foco em inovação, trazer isso para a sustentabilidade é muito interessante porque traz exatamente essa resiliência e aprimora essa cultura de experimentação para projetos que talvez num primeiro momento as grandes empresas, né, aí falando num contexto geral, talvez não vão dar atenção no primeiro momento, mas é importante começar a fazer, né? Começar a fazer com esse mindset de inovação também, né? Sem dúvida. A gente gosta de dar nomezinho bonitinho lá no iFood e a gente dá um nome de jet ski, né? Para essas soluções que a gente precisa colocar rápido na água. Porque o conceito vem, quando você cria uma empresa muito grande ou ela se torna muito grande, ela vira a história do transatlântico, né? E se você vai mover o transatlântico, vai demorar e eventualmente você pode até se frustrar. Agora, lançar o jet ski na água, ele vai ajudar você a entender como é que tá o mar, né? O mar tá agitado, não tá? Será que eu vou ter rapidez? Não vou ter rapidez. Então, os times de inovação eles trabalham com o conceito do jet ski, né? Exatamente de falar assim, não, beleza, vamos colocar esse jet ski na água, será que ele para de pé? Tem um produto que é muito comum na China, né? Que chama a compra, em português, né? A compra coletiva, que aqui no Brasil teve vários aplicativos como a Facile que tentou colocar isso no ar, de fazer essas compras com preço mais barato a partir de interesse de compra coletiva conjunta, né? Então, nós três aqui queremos comprar essa água aqui. Pô, então, comprando em 3, o preço vai lá para baixo e você cria um modelo de negócio para isso. Isso foi tratado muito como um jet ski lá dentro do iFood, exatamente para falar assim, será que esse negócio dá atração? Na China é sucesso. Será que aqui no Brasil esse negócio funciona? Será que as relações entre consumidor e o lugar de compra e venda disso vai dar certo? Então,
em vez de mover o transatlântico, colocamos jet ski na água, testou, não deu certo, ou deu certo durante tanto tempo, depois viu que não ia ter capacidade financeira de sustentar, derruba, põe o jet ski de volta. Então, essa capacidade e essa carta branca que os times de inovação têm, ela tem que ser mantida, porque senão a gente sempre vai tentar mover o transatlântico, não vai pôr o jet ski na água e tá tudo bem. A gente vai ser uma empresa que vai crescer de novo 2, 3% ao ano, mas não é o que a gente quer, né? Sim, gostei muito do jet ski, é um aprendizado mesmo, né? Independentemente da área, o departamento em que o profissional muitas vezes está, né? É bom ter esses projetos do jet ski para lançar rápido na água, entender os aprendizados, voltar para dentro de casa, analisar os dados e aí aprimorar a ideia, né? E vocês de time de inovação sabem isso de cor salteado, assim, nas metodologias para isso é fundamental, assim, se você não tem coerência de acompanhar, ter metodologia, indicador, sprint, todas aquelas boas palavras e execução e ferramentas que existem dentro das modalidades de design thinking e sprints, não funciona assim. Senão vai ser como o meu time de sustentabilidade, que vai querer fazer, mas sem método, né? Então, esse tipo de conexão é o que faz as coisas funcionarem. Você ter método e, do outro lado, você ter o propósito, você ter o objetivo do que você quer. Então, é aí que tem rolado essas interlocuções junto com essas áreas de inovação, pelo menos no iFood. Muito bom, muito bom. A gente está chegando perto de fechar o nosso papo, né? E você começou falando de propósito, que eu acho muito interessante também, que eu costumo dizer que tudo começa pelo propósito, né? Um pouco como aquele conceito do Simon Sinek do comece pelo porquê. Mas aí eu acho que esse talvez seja um aprendizado super valioso, né? Para quem está nos assistindo, a questão do propósito. Mas queria uma mensagem sua, assim, para quem trabalha na área e que muitas vezes se sente naquela solidão de uma área de sustentabilidade, né? Muitas vezes trabalhando com a frustração, ora com o resultado, ora com o destaque de algum projeto. Que mensagem você deixa para essas pessoas que estão aí segurando essa bandeira da sustentabilidade? E são muitas, hein? Já passei muito por isso. Acho que o principal ponto assim, é entender se o que você está fazendo naquele momento vale a pena. Porque muitas das vezes a gente fica nesse lugar de não, mas eu estou aqui lutando sozinho e tudo mais. E muitas das vezes vai ter lugar que não vai para frente e tá tudo bem. A gente tem que primeiro saber e acho que só a nossa consciência consegue dizer pra gente se aquele lugar, naquela empresa, naquela organização que a gente tá ali atuando, de fato aquilo vai pra frente. Pode ser que a resposta seja não, e se a resposta for não, é bom começar a montar um plano para você eventualmente sair de lá, procurar outros lugares que o seu propósito vai ser melhor atendido. Então, acho que entender e ouvir o seu interior é o primeiro passo fundamental para isso. E o segundo você precisa ter, como eu comentei no capítulo do livro, as pessoas do seu lado para fazer isso acontecer. Quando eu entrei lá no iFood como pessoa 01 da área, é muito legal, muito gostoso você ter essa sensação de falar, uau, quando eu cheguei aqui não tinha nada e tal. Só que isso não vai levar a nada. Assim, tipo, essa batalha heróica de sou sozinho na área, faço tudo. Ela é muito legal, mas ela não dura, assim. Você não consegue escrever um livro com uma história bonita em torno disso. Então, saber e também ter a capacidade de abrir espaço para outras pessoas, para outros tipos de conhecimento, pessoas que vão complementar e vão fazer várias outras coisas que eventualmente você amava fazer e que você vai ter que abrir mão para outras pessoas fazer, é a capacidade da gente fazer com que esse bolo todo cresça. E esse bolo é o impacto da sua organização, impacto social e ambiental que ela vai ter. Mas é difícil, não é fácil. Já vivi isso muitas vezes dentro da nossa área. Tô vivendo exatamente agora numa discussão que a gente está fazendo lá dentro da empresa, da nossa área. Mas a gente tem que entender, isso vai ser bom para a empresa? Se a resposta for sim, você vai ter que entender, se você gostar do lugar que você tá, seguir. E se não, procurar um outro lugar que talvez te satisfaça. Então, acho que o aprendizado que eu vivi e posso passar, acho que passa um pouco por isso, assim, entender como aquele lugar ainda faz sentido para você e se as pessoas que estão chegando, elas estão chegando para ajudar você a construir algo maior. Sim, sim. E também conquistar, né? Eu acho que tem aquele trabalho de formiguinha também, de, em alguns contextos, convencimento da liderança, ou quando você já tem a liderança, convencimento e engajamento do time como um todo, né? É sempre um trabalho que envolve as pessoas e precisa muito de ter todo mundo nessa corrente, né? Totalmente, totalmente. E ela não vai acontecer sozinha. Então, ela precisa de outras skills, de outras pessoas, de outros perfis para fazer isso acontecer. E é assim que a gente vai conseguir tornar o impacto realmente relevante da organização que você estiver atuando.
Muito legal, Alexandre. Olha, foi uma sessão com muitos aprendizados aqui, realmente. Conhecer mais profundamente o iFood, não só como negócio, né? E não só pelo que a gente vê nas ruas e na porta de casa, e mesmo na mesa ali no momento da refeição, mas também saber o quanto tem por trás de esforço e trabalho com foco em sustentabilidade. Que isso, Daniel. Obrigado. Eu agradeço de novo as suas palavras. De fato, eu entendo sim que a gente está fazendo um trabalho bastante relevante, mas ele só acontece realmente porque a gente encontra profissionais, pessoas que empoderam a gente, dão esse espaço de voz e tudo isso ajuda a dar aquela oxigenada que a gente também precisa profissionalmente e pessoalmente. Então, agradeço mais uma vez o convite e espero que a gente possa transformar muitas empresas e fazer o impacto ser cada vez maior onde a gente atua. Legal, super obrigado, Alexandre. Esse foi o Alexandre Lima, gerente de sustentabilidade do iFood. Foi um prazer conversar contigo e até o próximo episódio do Open Up.